Terça-feira na semana da Paixão. A estação, em Roma, foi antigamente a igreja do mártir São Cirícula, e como tal ainda é dada no missal romano, mas este santuário sagrado foi destruído, e as relíquias do santo diácono traduzido para a igreja de Santa Maria na Via Lata, é aqui que a estação está agora realizada. Recolher. Que o nosso jejum, ó Senhor, vos suplicamos, seja aceitável para ti, e, tendo-nos purificado do pecado, faça-nos dignos da tua graça, e procure-nos remédios eternos. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição de Daniel, o profeta 14 28 a 42. Naqueles dias, o povo da Babilônia reuniu-se contra o rei e disse-lhe: Entreguem-nos Daniel, que destruiu Bel, e matou o dragão, caso contrário destruir Títimos. E o rei viu que eles pressionaram-no violentamente, e sendo constrangido pela necessidade, entregou-lhes Daniel. E atiraram-no para o covil dos leões, e ela esteve lá 6 dias. E no covil havia 7 leões, e eles deram-lhes 2 carcaças todos os dias, e 2 ovelhas, mas depois não lhes foram dadas, com a intenção de que pudessem devorar Daniel. Agora havia na Judeia um profeta chamado Abacuque, e ele tinha cozido o pote, e tinha quebrado o pão em uma tigela, e ia para o campo para levá-lo para os ceifeiros. E os anjos do Senhor disseram a Abacuque: Levem o jantar que tu tens, na Babilônia, para o Daniel, que está na toca do leão. E Abacuque disse: Senhor, nunca vi a Babilônia, nem conheço esta alheia. E o anjo do Senhor levou-o pelo topo da sua cabeça, e carregou-o pelo cabelo da sua cabeça, e colocou-o na Babilônia, sobre a estalagem, na força do seu espírito. E Abacuque chorou, dizendo: Ó Daniel, tu servo de Deus, toma o jantar que Deus te enviou. E o Daniel disse: Tu te lembras de mim, ó Deus, e tu não lhes abandonas que te ames. E Daniel surgiu e comeu. E o anjo do Senhor colocou Abacuque novamente no seu próprio lugar. E no 7º dia, o rei veio para Belaiu Daniel, e ele veio para a toca, e olhou para dentro, e eis que Daniel estava sentado no meio dos leões. E o rei gritou com uma voz alta, dizendo: Grande tu, ó Senhor, o Deus de Daniel. E tirou-o da cova dos leões. Mas aqueles que tinham sido a causa da sua destruição, ele lançou-se na antro, e foram devorados um momento antes dele. Então o rei disse: Que todos os habitantes de toda a terra temam o Deus de Daniel, pois ele é o Salvador, sinais de trabalho e maravilhas na terra, que tem libertado Daniel fora da cova do leão. Esta lição foi concebida, de uma forma especial, como uma instrução aos catechumens. Preparavam-se para se inscreverem como cristãos. Era, portanto, necessário que lhes fossem apresentados exemplos, que pudessem estudar e imitar. Daniel, lançado na cova do leão por ter desprezado e destruído o ídolo Bel, era o tipo de mártir. Este profeta tinha confessado o verdadeiro Deus na Babilônia. Ele tinha condenado à morte um dragão, ao qual o povo, depois de Bel ter sido destruído, tinha dado seu culto idolatro. Nada menos que a morte de Daniel poderia apaziguar a sua indignação. O homem santo, cheio de confiança em Deus, permitiu-se ser atirado para a cova do leão, dando assim o exemplo de fé corajosa aos futuros cristãos, e miriano, e, durante 3 séculos, derramariam nobremente o seu sangue para o estabelecimento da Igreja de Cristo. Nas catacumbas romanas, encontramo-nos continuamente com a representação de Daniel rodeado de leões, e muitas destas pinturas datam das eras da perseguição. Assim, o olho dos catechumens podia ver o que a sua orelha ouvia. Ambos diziam para estarem prontos para o julgamento e sacrifício. É verdade, a história de Daniel mostrou-lhes o poder de Deus interferir e entregá-lo da morte, mas estavam plenamente conscientes de que, para merecerem uma libertação semelhante, teriam de mostrar uma constância semelhante, e estar prontos para sofrer a morte em vez de negar a sua fé. De tempos a tempos, um cristão foi levado ao anfiteatro, e as bestas selvagens falam a seus pés, mas tais milagres só adiaram o sacrifício do mártir, e talvez tenham ganho outros a fé. Foi a coragem do profeta, e não a sua vitória sobre os leões, que a igreja propôs aos seus catecumenes. A grande coisa para eles terem em mente, foi esta máxima de Nosso Senhor: não os temas que matam o corpo, e não são capazes de matar a alma, mas sim temê-lo que possa destruir a alma e o corpo no inferno. Mateus 10:28. Somos descendentes destes cristãos primitivos, mas a nossa fé não nos custou o que lhes custou. E, no entanto, temos um tirano para tentar até a nossa. Temos de confessar a nossa fé, não antes de procônsuls ou imperadores, mas perante o mundo.
Que o exemplo dos bravos mártires nos envie da nossa quaresma com uma corajosa determinação em resistir a este tirano, com as suas máximas, pomposas e as suas obras. Tem havido tréguas entre ela e nós, durante estes dias de aposentadoria e penitência, mas a batalha em breve será renovada, e então devemos suportar o peso, e mostrar que somos cristãos. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho de acordo com João 7:1-13. Nessa altura, Jesus andou na Galiléia, pois ele não iria andar na Judeia, porque os judeus tentaram matá-lo. Agora a festa dos judeus dos tabernáculos estava à mão. E os seus irmãos disseram-lhe: Partam-se daqui, e entrem na Judeia, que os teus discípulos também possam ver as tuas obras que tu fazes. Porque não há nenhum homem que faça algo em segredo, e ele próprio procura ser conhecido abertamente. Se fizeres estas coisas, manifestas-te ao mundo. Porque nem os seus irmãos acreditaram nele. Então Jesus disse-lhes: A minha hora ainda não chegou, mas o seu tempo está sempre pronto. O mundo não pode odiá-lo, mas eu odeio, porque eu dou testemunho dele, que as suas obras são más. Vai até este dia do festival, mas eu não vou a este dia do festival, porque o meu tempo não está cumprido. Quando disse estas coisas, ele próprio se afirmou na Galiléia. Mas depois dos seus irmãos terem subido, também foi à festa, não abertamente, mas como estava em segredo. Os judeus, portanto, o procuraram no dia do festival, e disseram: Onde está ele? E havia muito murmúrio entre a multidão que o preocupava. Para alguns disse: É um bom homem. E outros diziam: Não, mas ele seduz o povo. No entanto, nenhum homem falou abertamente dele, por medo dos judeus. Os factos aqui relacionados referem-se a uma parte anterior da vida de Nosso Senhor, mas a Igreja propõe hoje a nossa consideração, devido à sua ligação com aqueles que nos foram dados nos evangelhos lidos durante os últimos dias. Aprendemos com estas palavras de São João que os judeus estavam a planear a morte de Jesus, não só quando este se aproximava o último passo para a sinagoga, mas mesmo tão longe como a festa dos tabernáculos, que foi mantida em setembro. O Filho de Deus foi reduzido à necessidade de ir de um lugar para outro como em segredo. Se ele fosse para Jerusalém, ele deve tomar precauções. Vamos adorar estas humilhações do homem-Deus, que se dignou a santificar todas as posições da vida, mesmo a do homem justo perseguido e obrigado a esconder-se dos seus inimigos. Teria sido fácil para ele confundir os seus adversários fazendo milagres, como aqueles que a curiosidade de Herodes procurava. Podia tê-los obrigado a tratá-lo com a reverência que lhe era devida. Mas este não é o caminho de Deus. Ele não força o homem ao dever, ele age, e depois deixa o homem a reconhecer as afirmações do seu Criador. Para isso, o homem deve ser atento e humilde, deve impor silêncio às suas paixões. A luz divina mostra-se à alma que assim se comporta primeiro, vê as ações, as obras, de Deus, então, ela acredita, e deseja acreditar, sua felicidade, assim como seu mérito, reside na fé, e a fé será recompensada na eternidade com a luz, com a visão. Carne e sangue não podem entender isto, adoram espetáculo e barulho. O Filho de Deus, tendo desciado desta terra, não poderia submeter-se a tal acabe como a de fazer um desfile do seu poder infinito perante os homens. Teve de fazer milagres, para dar uma garantia da sua missão, mas, como homem, tudo o que fez não foi para ser um milagre. De longe o período mais longo de sua vida foi dedicado aos humildes deveres de uma criatura. Se não tivesse sido assim, como devemos ter aprendido com ela o que tanto precisávamos saber? Seus irmãos, os judeus deram o nome de irmãos a todos os que estavam colateralmente relacionados. Seus irmãos desejavam que Jesus fizesse uma exibição do seu poder milagroso, pois parte da glória teria acumulado a eles. Esta ambição deles fez com que o nosso Senhor os abordasse nestas palavras fortes, sobre as quais devemos meditar durante esta época santa, pois, mais tarde, estaremos a precisar do ensino. O mundo não pode odiá-lo, mas me que ódio. Vamos, portanto, para o tempo que está para vir, não agradar ao mundo, sua amizade iria nos separar de Jesus Cristo. Desçam as vossas cabeças a Deus. Conceda-nos, ó Senhor, suplicamos-te, perseverança em teu serviço, que nossos dias, os teus fiéis podem aumentar tanto em número como em bondade. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. O seguinte hino devoto, retirado dos antigos missais romano-franceses, pode servir-nos como expressão dos sentimentos que entretemos para com o nosso amável Redentor. E mim. O Jesus. Tu Rei Criador de todos, Redentor, também, dos crentes,
sejas apaziguado pelas orações e louvores dos teus humildes supôs. Foi a tua graça amorosa que, pelas queridas feridas da cruz, quebrou tão poderosamente os feteiros forjados pelos nossos primeiros pais. Tu, que és o Criador das estrelas, não te dignas a assumir um corpo de carne, e a suportar os sofrimentos mais humilhantes. As tuas mãos estavam atadas, que tu podes soltar os pecadores, cúmplices de um mundo condenado. Tu sofres vergonha, para limpar os pecados múltiplos do mundo. Tu, o nosso Redentor, arte presa à cruz, mas tu moves toda a terra, tu respiras o teu poderoso Espírito, e o mundo está enterrado na escuridão. Mas logo te vemos brilhando triunfante no alto trono da glória do teu Pai. Tu, ó melhor dos reis, defende-nos pela proteção do Espírito Santo. Amém. Em homenagem à Santa Cruz, nestas palavras da liturgia grega. Hino. Justo quarto. Mediae septimanae. Tu, ó Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, foi levantado na cruz, no meio da terra. Tu fizeste o teu próprio desenho para ti próprio que a natureza humana, que tinha caído pela persuasão mais ridicularizada do inimigo. Por isso, prestamos-te a nossa leal homenagem, pois a tua paixão fortaleceu-nos. A luz do jejum tem purificado os nossos sentidos, que sejamos mais brilhantemente iluminados pelos raios espirituais da vossa cruz. Neste dia é exposto a nossa visão, concessão, que podemos devotar beijá-lo, e venerá-lo em nossos hinos e corações. Vamos adorar o lugar onde estavam os seus pés, isto é, a Santa Cruz, e suplica-lhe que fixe firmemente os pés da nossa alma na rocha dos seus mandamentos divinos, e, pela sua santa graça, guie os seus passos para o caminho da paz. Cantem alto os vossos hinos, ó todos vós terminando da terra, quando vós eis que os homens veneram aquela madeira, onde Cristo foi preso, e por onde Satanás recebeu a sua ferida. A cruz o que dá vida é este dia exposto. Vamos, então, com alegria e medo, venerar a cruz de nosso Senhor, para que possamos receber o Espírito Santo. Ó cruz que dá vida, a minha língua e o meu coração tremem de medo, enquanto desenho quase para te tocar, pois vejo o sangue divino do meu Senhor derramado sobre si. Fortaleça, ó Senhor, vossa Igreja, que tu fizeste a ti mesmo pelo poder da tua cruz, pois pela cruz tu fizeste o triunfo sobre o inimigo e iluminar o mundo inteiro. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.